tem vida. Você tem vida. Não é agora. Aqui não. Eu vou lutar. Porque eu tenho um filho para criar. E eu não vou me render. A gente sempre quis ter filhos, casa cheia, casa lotada. E a gente morava fora, a gente morava na Holanda. E a gente já estava de data marcada para voltar para o Brasil. Que a gente passou um período na Holanda. E a gente chegou aqui no inicinho de outubro. E tipo uns 10 dias depois que a gente chegou aqui no Brasil, a gente descobriu que a gente estava grávidas. A partir do momento que a gente falou assim, não, a gente quer ter um filho, a gente quer aumentar a nossa família, aconteceu quase que imediatamente assim. Então foi e melhor ainda, né? Aconteceu quando nós chegamos no Brasil, que aqui acho que pela estrutura familiar fica mais fácil do que fora. Então, e o processo da gravidez também foi todo muito saudável, todo muito gostoso, bem controlado, no acompanhamento médico, foi uma fase muito boa. No começo da pandemia, chegaram a postular que a gravidez não seria um fator de risco aumentado para a Covid. E nós, obstetras, sempre levamos em consideração que deveria ser, sim, exatamente por a gravidez ser um período que a imunidade da mulher está alterada, a gente tem uma queda um pouquinho da imunidade exatamente para receber uma pessoa diferente dentro do nosso organismo, o nosso organismo não reagir contra o embriãozinho e depois contra o feto, e além disso, por todas as alterações hormonais que acontecem durante a gravidez. E com o passar do tempo na pandemia, foi se mostrando realmente que tanto a gravidez, mas principalmente o pós-parto, eram sim fatores de risco para complicações da Covid-19. A vacinação, ela demorou realmente a ser liberada em algumas cidades para as grávidas sem comorbidade. Então, a Vitória, ela não teve nem a oportunidade de ser vacinada, porque a vacinação, ela foi liberada aqui na nossa cidade exatamente na semana que ela entrou em trabalho de parto. Eu acho que ela já até estava com o meu laudo para ela vacinar, mas ela não teve esse tempo realmente hábil aí de vacinação. Quando eu tava com 40 semanas, exatamente, eu tava aqui em casa, tranquila, de tarde, comecei a sentir as contrações. Até que de noite foi começando a piorar, né, intensificar as dores. Minha doula, Carlinha, e a minha enfermeira Lili chegaram aqui de noite para aliviar minhas dores, né, com os métodos dela. E quando ela entrou em trabalho de parto, a gente não tinha nenhuma queixa, né, nenhuma citação de qualquer sintoma respiratório ou qualquer desconforto físico, que não aquele causado pelas contrações, pelo trabalho de parto, que nos fizesse pensar que ela poderia estar em contato com a Covid. Nós fomos para Neocenter, para maternidade, chegamos lá, fui para a bola, para a banheira, para o chuveiro e, né, sentindo tudo aquilo, pedi analgesia, fui atendida, eu descansei, né, eu dormi um pouco, acordei de manhã, estava descansada já, né, e aí eu comecei a sentir muito frio. E aí eles mediram minha temperatura, né, e viram que eu estava com febre. E naquele momento, né, o que a gente tinha era uma febre durante o trabalho de parto, que a gente chama de febre intraparto, né? E que até que se prove ao contrário, numa paciente sem nenhum sinal respiratório, sem tossir, sem história de ter tido contato, né, sem o nariz escorrendo, ela não tinha nada. Até que se prove ao contrário, aquilo ali era alguma infecção, provavelmente de um foco uterino. A gente começou com antibiótico, monitorizamos o bebê o tempo todo. A partir daí, um parto que estava indo bem tranquilo, né, sem nenhuma intercorrência, ele passou a ser um parto muito mais monitorizado. O batimento cardíaco do Benjamin a gente ficou escutando o tempo inteiro com o aparelhinho. E como a febre estava mantida e ela não abaixou, o bebê começou a fazer taquicardia também, em decorrência da febre. E ele passou ali, talvez 1 hora, com essa frequência cardíaca mais alta, e eu conversei com a Vitória e falei, olha, o bebê ele tá com essa frequência mais alta e a gente precisa ajudar ele a nascer, que ele não pode ficar assim, senão daqui a pouquinho ele dá outros sinais pra gente de que ele não tá bem, ele pode ficar cansado e tudo. A
a gente usou o Vox-Trator para ajudar a empurrar o Ben. Eu empurrei. E 10 e 18 do dia 17 de junho de 2021, o Benzinho nasceu, pesando 3.812, gordinho, lindo. Veio direto pros meus braços, abençoamos ele. Foi um momento lindo, né, amor? Foi lindo. Nasceu super bem, com a nota, né, de Apgar, que a gente chama 9 e 10, quer dizer, a nota de 5º minuto ele tirou total, mostrando que foi um bebê que nasceu maravilhosamente bem. E ficou no colo dela, chorou logo, mamou e não tinha mais nada, né? Essa febre a gente ficaria ali realmente para investigar depois o que teria acontecido. Assim, a sensação de pegar ele no meu colo, assim, eu lembro que eu senti ele muito quentinho em mim. Foi a sensação mais gostosa do mundo, né? Foi mágico, assim. O meu parto realmente foi muito lindo. Foi difícil, foi intenso, mas foi lindo. Aí eu achava que tava tudo bem, assim, o Ben tava no meu colo, gostoso, tudo mais. A gente tava curtindo nosso Golden Hour lá, foi maravilhoso. E aí eu entendi que eu tava tendo hemorragia. E aí foi, né, o Benzinho, eles tiraram o Ben, o Ben foi pro seu colo, né, amor? Isso. Você ficou com ele. Na hora que a placenta foi sair, ela começou a ter um sangramento maior, né, que a gente chama mesmo de hemorragia ali pós-parto, que é uma complicação comum, né, no pós-parto. Isso acontece em grande parte dos trabalhos de parto. A gente sabe que uma das principais causas de morte materna é exatamente a hemorragia pós-parto. Ela tinha feito a prevenção para não ter hemorragia, que a gente faz uma injeção, ela tinha recebido isso, mas mesmo assim ela teve esse quadro de hemorragia e a gente desceu para o bloco para fazer um controle melhor desse sangramento, que foi controlado sem nenhuma cirurgia, só com o uso de medicação e das manobras, né, clínicas que a gente precisa fazer. Então eu fui fazer o procedimento porque eu tive laceração de 3º grau e eu tive também hemorragia por causa da placenta. Então eu fui pro bloco, né, eu tive todo esse procedimento e durante esse procedimento que me testaram pro Covid por causa da minha temperatura alta durante o parto. Durante aí as horas de trabalho de parto, no momento que o Benjamin nasceu, eu entrei em contato com a mãe dela e a mãe dela me contou que ela teve uma febre intraparto. Foi quando eu decidi entrar em contato com uma das pessoas da equipe desse trabalho de parto, contando e sugerindo talvez que fizessem o teste na Vitória, porque ela tinha tido sintomas e o meu filho tinha testado positivo e ela tinha tido contato com ele alguns dias antes. Então, nesse momento, assim, as peças se juntaram todas, assim, né, na minha cabeça. Era uma gravidez que vinha super bem, um trabalho de parto que aconteceu espontaneamente, que não tinha nenhum motivo ali para ter tido essa febre, e aí veio a febre, a taquicardia do bebê e depois a hemorragia, todas as complicações que seriam explicadas ali pelo diagnóstico de Covid. E então aí eu voltei pro quarto para encontrar eles, encontrei eles. Já voltou de máscara. Já voltei de máscara. Sob suspeita, né? Sob suspeita, isso. E estava sob suspeita porque até então ela tinha tido um pouco de sintomas antes, como o nariz escorrendo, né? Eu tava com o corpo um pouco ruim, né? O corpo um pouco ruim, mas a gente achava que era o frio, que naquela semana específica fez um frio muito grande em Belo Horizonte. Então a gente não achou que poderia vir a ser Covid, e se viesse também, jamais imaginaríamos que teria algum tipo de gravidade, né? Assim, quando eu voltei pro quarto, eu tava de máscara e minha doutora falou assim, eu pedi urgência pro teste sair, pra gente já saber logo, né, se você tá ou não. Assim, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia estar. E que isso a gente percebe que acontece mesmo, às vezes, com paciente com Covid, né? Ainda mais grávida. É muito difícil a grávida perceber que tá com uma dificuldade respiratória, né? Ou às vezes tá com o nariz mais entupido, porque são sintomas muito inespecíficos para uma gravidez, né? Então, eu
ali eu acho que ela realmente não conseguiu identificar se ela teve algum sintoma ou não. A Vitória foi isolada na maternidade junto com o Sandro e o Benjamin e chegou o teste. E o teste veio positivo, a Vitória testou positivo para Covid e aquilo, de certa forma, causou um grande susto, né? Era uma coisa que a gente não esperava e nem queria que acontecesse naquele momento tão especial da vida dela, com a chegada do Benjamin. Eu tava bem, eu tava me sentindo bem, mas fraca, né? Coincidência ou não, eu tinha acabado de apresentar uma aula sobre Covid grave em grávida, num congresso, e eu tava com todas as complicações muito frescas assim na minha cabeça. Então eu pedi que uma pneumologista fosse examinar a Vitória ainda na maternidade, e ela estava realmente bem, saturando 100%, sem nenhum comprometimento, né, assim, identificável no pulmão. Ela recebeu alta no dia seguinte com a orientação de usar uma medicação para evitar trombose e que ela fosse vista pelo médico, né, pneumologista ou clínico todos os dias para refazer os exames. A gente dormiu uma noite na maternidade, né? E então a gente ganhou alta da maternidade. Sexta-feira à noite voltamos para casa. E voltamos para casa com o Benjamin. Nós 3 passamos a primeira noite aqui, só que eu tava me sentindo muito fraca. Cansado. Meu corpo já tava assim, E até um pouco pálida também. Boca branca, cansado, ofegante, mas tudo isso era associado, a gente associava a hemorragia, né? Falta de hemoglobina, essas coisas. Isso foi na sexta. E no sábado, ela acordou novamente indisposta, fraca. Ao longo do dia, foi piorando, e à noite nós fomos ao hospital. E vale lembrar também que a doutora Ana, a obstetra, falou: olha, o Covid pode vir a ser grave em puérperas. Então, a Vitória aparentemente está bem, né? Clinicamente está bem, está estável, mas vale a observação. A obstetra, a doutora Ana, entrou em contato com ela e orientou que ela fosse até um hospital para fazer uma avaliação médica. E nessa avaliação médica ela teve um resultado de uma tomografia com 30% de acometimento pulmonar. Ele nos disse que não era nada muito agravante, que em geral é isso que as pessoas têm mesmo. Pegou Covid, isso é um percentual dentro do esperado. Mas por ela ser puérpera, novamente valia a observação, valia estar de olho nisso. Por recomendação médica também da doutora Ana, no dia seguinte, Vitória vai até outro hospital para avaliação com uma pneumologista. E eu, em contato com esses médicos, antes dela ser examinada, a gente já foi conversando e eu queria muito que ela fosse internada, por achar que o tratamento seria melhor se ela ficasse sob observação clínica, já pensando mesmo que poderia complicar. Só da gente pensar assim, dados que a gente tem, né? A Covid, quando ela acontece no pós-parto, uma grávida e puérpera, ela tem 17 vezes mais chance de morrer do que uma paciente não grávida ou não estando no pós-parto em relação à Covid. E 60% das mulheres que morreram grávidas ou no pós-parto em decorrência da Covid não tinham nenhuma comorbidade. Então, isso é muito nítido, assim, o tanto que o risco é aumentado, o tanto que a complicação pode acontecer de uma hora para outra. O meu sentimento era assim, eu vou pro hospital, eu vou ouvir o que o médico vai falar, vou fazer o raio-x, vou tomar os remédios e vou voltar para casa. Nessa avaliação com a pneumologista, a Vitória tem a recomendação de ficar internada e, infelizmente, né, o Benjamin poderia ficar com ela diante do contexto e tudo. E aí vem mais um momento de dor, né, que é essa separação entre mãe e filho. Eu acho que ela até teve uma dificuldade de entender por que ela estava ficando internada, ainda mais que ela foi separada do bebê dela, que é uma coisa horrível, assim, né, e que eu jamais faria isso, ou apoiaria essa decisão da equipe, né, se eu não achasse que realmente seria o melhor para ela. Então foi muito duro, assim, ela ficar separada do bebê com poucos dias de vida e tirando o leite para amamentar o bebê, e aí ela ficou com um humor muito deprimido, muito chateada de estar ali separada do bem. Não passava pela minha cabeça, óbvio, tudo que eu ia viver.
As pessoas se reuniam todos os dias às 3 horas para orar por mim no hospital. E fora toda a movimentação em todas as igrejas, né? Teve igrejas no mundo inteiro orando por mim. A cura da Vitória. Nós oramos pela Vitória agora. Para que Deus restaure os pulmões da Vitória. Pai, uma intervenção sobrenatural sobre o corpo da Vitória. Poderá pegar o Benjamin no colo ali em breve, antes do que imaginamos. Declarar vida, restauração sobre os pulmões da Vitória. Lord, I thank you for victory in Victoria's life. E quão poderoso é isso, né? O poder da oração. O que acontece quando a igreja ora? O que acontece quando o corpo de Deus se une para orar por algo? Uma coisa que sempre deu muita tranquilidade, né, assim, pra gente da equipe obstétrica e também para os médicos do CTI, foi o fato dela ter tido um parto normal, né, que muitas vezes as pessoas acham que a cesariana, ela seria a melhor opção, né. Primeiro que a gente não sabia que ela estava com Covid, mas mesmo se a gente soubesse, né, aí que a gente tinha que investir mais ainda num parto normal. Quando a gente pensa que o parto normal, ele sangra menos que a metade do que uma cesariana, que ele tem muito menos risco de trombose, de embolia, de infecção, de morte e de complicações, não tem dúvida que num paciente com Covid, né, ainda mais se a paciente está bem, que a melhor via de parto é o parto normal. E eu me peguei várias vezes pensando se ela tivesse sido submetida a uma cesariana, o que teria acontecido, né? Em vários momentos durante a internação dela, se ela tivesse tido uma cirurgia abdominal, ela não resistiria, assim, né? Pelo fato de ser uma agressão muito grande ao organismo, né? Ter um distúrbio de coagulação em decorrência da cirurgia, para próprio restabelecimento ali da cirurgia, né, aumentaria o risco de trombose. Então, isso foi uma coisa que pelo menos me dava uma certa tranquilidade de que o que aumentou muito o risco dela era o fato dela estar no pós-parto e não a via de parto que ela teve. A via de parto que ela teve foi a melhor que ela poderia ter. Ela foi internada domingo à noite. Segunda-feira ela acordou relativamente melhor por causa dos medicamentos e tudo. Até o PCR dela deu uma reduzida boa de domingo para segunda. Respiratoriamente ela estava bem. Mas terça-feira, ao longo do dia, ela foi se cansando. Aí na terça-feira o Sandro me manda uma mensagem falando da dessaturação dela. E aí eu fui ao hospital, cheguei lá, a Vitória estava com uma frequência respiratória mais alta, a saturação dela estava caindo, ela estava saturando 85% sentada. Mas mais tarde, naquele dia, ela na cama, ela fez algum movimento. Nesse movimento que ela fez, eu observei que foi para 70 a saturação dela, que assim, eu não sou médico, mas eu acho que é muito baixo. Então levou ela para UTI terça-feira à noite, volta de meia-noite. E eu lembro desse momento exatamente. Eu lembro que a Gabi, minha cunhada, estava lá comigo. Eu estava deitada e o médico só falou assim: a gente vai ter que ir pro CTI. O tempo parou para mim. Eu falei: meu Deus, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Foi um baque muito grande, porque foi quando a gente percebeu que o risco ficou grande, né? Uma coisa que a gente achou que ia para casa quarta-feira, daqui a pouco perdeu a previsão. A gente não tinha previsão mais, se era quinta, se era daqui a 20 dias, 30 dias. E a situação se agravou muito depressa. Naquela terça-feira, na UTI, os médicos têm, né, umas 2 ou 3 tipos de máscara antes da intubação. E a madrugada inteira eles ficaram tentando colocar esses tubos, máscaras, catéteres, para ver se ajudava a Vitória. Mas por toda a madrugada, ela na UTI, eles me permitiram ficar com ela, nada resolvia, absolutamente nada resolvia. A madrugada inteira ela sem ar, ela fraca, né, ela com medo, eu também, naturalmente.
E aí, quando eu cheguei na quarta-feira cedo, né, que eu fui vê-la no CTI, assim, eu falei isso com ela essa semana, assim, o olhar dela eu não vou esquecer nunca mais da minha vida, assim. Um olhar de desespero, assim, de não ter ar, um olhar de quem não tem mais, assim, perspectiva, né? Cheguei no hospital, a Vitória já estava em insuficiência respiratória, a gente estava aguardando o resultado da tomografia, quando veio a tomografia de um acometimento pulmonar de 90%. E eles falaram que sabiam, o pneumologista responsável pelo caso dela lá no hospital, ele falou, olha, nós vamos entubá-la, mas ela não vai responder à intubação, porque a quantidade de pulmão que ela tem é muito pequeno para conseguir oxigenar esse corpo inteiro, mais ou menos isso assim, mas ela não vai ventilar, ela não vai responder ao tubo. Então a gente chegou a fazer uma pequena oração junto, recitamos o Salmo 23 juntos. E depois ela foi entubada. Eu lembro desse momento. Eu lembro de pouquíssimas coisas dessa hora, mas eu lembro do Sam recitando comigo o Salmo 23, declarando que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria comigo. E os médicos falaram que ela tinha 3 horas de vida e que o fato dela ter sido entubada não adiantou nada. O pulmão dela estava tão inflamado que não fazia diferença. Nessa hora, eu já sabia, ninguém precisava me dizer que a Vitória poderia morrer. Ninguém verbalizou isso comigo, né? Mas quando eu vi a tomografia dela, quando eu vi o Dr. Frederico falando que o esperado era que ela não fosse responder à intubação, que ela não ia conseguir ventilar, na minha cabeça já tinha um prognóstico definido. Eu já via algo sombrio, eu já via a morte iminente, assim. Aquilo para mim já era muito claro, né? O CTI é um ambiente que eu não tô acostumada, né? Assim, não é um ambiente... A morte não é o meu dia a dia. E vê-la ali e perceber que ela estava tão próximo disso e que era o meu medo durante todo esse tempo, assim, foi muito, muito assustador. E uma sensação de impotência enorme, porque eu realmente não tinha mais o que fazer. E não era só eu, né? Assim, não era porque eu era ginecologista e obstetra, assim, ninguém mais tinha o que fazer. E os médicos falaram com o meu pai, não sei se tinha mais alguém, que falou, olha, no tubo ela tem mais 3 horas de vida. Se trouxerem a ECMO, possivelmente ela vai ter um pouco mais, mas a gente não consegue garantir que vai ter algo além disso. A ECMO pode vir a fazer algum efeito ou não, porque o pulmão dela está muito comprometido. É assim, a gente só tem a fé, porque não tem mais nada. Porque pessoalmente, minha pessoa, não tem nada mais que eu possa fazer. Ela já estava inconsciente, então não podia nem oferecer companhia, não podia nem oferecer nada. Realmente confiar em Deus nessa hora, né? Na hora que ligaram a ECMO, ela saturou assim 100%. E a ideia era esperar as próximas horas para ver como que ela iria reagir. Mas a própria chegada da ECMO, a possibilidade da ECMO não ter tido, né, tá disponível naquele momento e a instalação de sucesso, nos deu uma luz no fim do túnel, digamos assim. E a Vitória foi em todo o tempo demonstrando uma reação muito assim, fora da expectativa, né? Porque ela foi estubada menos de 24 horas depois da ECMO. Conseguiram estubá-la e essa luz então se tornou mais forte, né? Quando a ECMO funcionou super bem na quarta-feira à noite, quinta-feira ela respondeu aos tratamentos e na quinta-feira à noite conseguiram estubar ela. E isso então foi nos trazendo esperança. Nesse momento que eu fui estubada, era tudo muito confuso, né? Quando eu acordei, eu não estava entendendo que eu não estava respirando sozinha. Tava tudo muito confuso, mas eu lembro da sensação de sentir muita gratidão. Eu lembro que eu olhei para minha mãe e eu falei assim, mãe, é muito bom viver, não é? Eu morri junto com ela, então essa hora eu nasci de novo. Eu nasci de novo para a vida.
comecei a ter esperança e fui ficando mais fortalecida. Pai, olha isso, eu tô estudada, te amo muito. Foi a partir desse momento que eu pessoalmente falei assim, não, tá tudo bem, conseguimos. Deu uma sensação de assim, não, vai dar certo. Quando a gente ficava um pouquinho mais animado, os médicos cortavam as nossas asinhas. Vamos pôr o pé no chão, vocês estão eufóricos, a situação dela é gravíssima, ela está conversando, ela está lúcida, e isso causa uma má impressão de que ela está bem, mas ela está na máquina. Então vocês estão confiando muito. Na verdade, ela só está aqui porque ela está na máquina. E eles fizeram um protocolo com a ECMO que permitia que ela ficasse conectada com a máquina. A máquina, ela fazia oxigenação do sangue, consequentemente de todos os tecidos, mas ela ficava acordada. E isso, como o pulmão dela estava em repouso, permitiu que a fisioterapia trabalhasse muito os pulmões dela. E foi uma coisa linda de ver, assim, o que é uma equipe multidisciplinar trabalhando, assim, todo mundo em prol de melhorar a paciente. 1, 2, pode fechar tudo. 3, muito bem, amor, tá arrasando. 4, abre mais. 5, isso. 6. E aí chegou o dia da retirada da ECMO. Ela estava ótima, ela tinha ficado, acho que se não me engano, né? Acho que cerca de 10 a 12 horas sem o oxigênio ligado, o sangue ainda circulava pela máquina, né? Porque eles tiram depois, tem que fazer essa tentativa de desligar o oxigênio. Desligaram o oxigênio, ela tolerou super bem, ficou saturando super bem, ficou no catéter de alto fluxo o tempo todo junto com a ECMO. E aí, na hora que tirou a ECMO, esse, para mim, foi o pior dia de todos. Eu tava bem conversando, tava sentindo eles tirando assim, só que durante o processo eu senti um aperto no peito. Um aperto muito, 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 muito forte no peito. E eu comecei a ficar sem ar. E eu falei, meu Deus, eu não tô bem. E aí eles estancando o sangue assim, fazendo muita pressão, e eu falando, gente, eu não tô bem. Na hora que a doutora Marina foi tirar, na verdade não é ECMO, foi tirar o catéter da perna, a doutora Marina observou um pequeno coágulo nesse catéter. E aí, imediatamente, a Vitória queixou de uma dor torácica súbita e aí a saturação dela caiu e a pressão dela caiu também. Aí a gente, naquele momento, foi um momento de tensão. Assim, a gente sabia o que estava acontecendo, a gente entendia, e a Vitória falando, não estou bem, e a gente tentando, né, acalmá-la, sem criar um alarde para ela, né, para a situação não tomar uma dimensão maior do que poderia ser. Então, aí minha mãe foi pro hospital e ela não arredou o pé de lá. Mãe tem olhos de águia, então eu percebi quando ela não estava bem. Cada detalhezinho, quando fugia do controle, eu estava lá. Tinha alguma coisa de errada comigo, que não era só ataque de pânico, que não era ansiedade, mas que alguma coisa estava errada comigo. Você olha pro seu filho, né? Você vê quando ele não tá bem? Só de olhar. É isso. Aí eu fui imediatamente pro hospital, cheguei lá, a Vitória estava evoluindo com insuficiência respiratória novamente, por uma embolia pulmonar. Ela teve um tromboembolismo pulmonar secundário à ECMO. Uma embolia essa que não foi num grande vaso do pulmão, mas foi em um pulmão muito já comprometido, e isso agravou ela muito novamente, né? Eu tava sentindo muita falta de ar, muita. E aí eles me deram essa máscara, parecia que não funcionava, né? O ar não vinha, e eu tava me sentindo assim, pior do que antes, muito pior do que antes. E foi quando eles falaram assim, a gente vai tentar um capacete, uma máscara que é igualzinho um capacete assim mesmo. Foi orientado pela equipe médica dela ser colocada naquele capacete o helmet, porque ela não estava respondendo muito bem, ela não estava muito confortável, a VNI. E aí na hora que colocou o capacete,
Aí ela não teve essa resposta, não foi bom. E aí ela fala, Gabi, eu não tô dando conta, me ceda, porque eu não tô aguentando. Eu tava me sentindo muito cansada, muito cansada. O meu corpo, assim, tava muito exausto, muito exausto. Eu lembro que meu sogro tava lá nesse momento e eu olhei e falei assim, sogro, tá difícil, eu não tô conseguindo respirar. Tá muito difícil, tá muito difícil. E ela chegou a falar isso comigo. Eu vou desistir, mãe. Eu falei, você não vai não. Você não vai desistir não, porque eu não vou deixar. Que nenhum de nós aqui desistiu de você. Você não vai desistir. E aí, chega um momento que a Vitória falou, Gabi, pede pra me entubar, porque eu não tô aguentando mais. Naquele momento, a Gabriela médica misturou com a Gabriela cunhada, e aquilo pra mim, aquele pedido me abalou muito. Foi muito difícil. Assim, eu nem sabia o que queria dizer esse ser entubada. Só que na minha cabeça, era a única coisa que ia conseguir me salvar, porque eu não estava respirando. E eu lembro que eu falava assim, me entuba, por favor, me entuba, que eu preciso respirar. E foi muito, muito, muito doloroso, porque o meu corpo estava muito frágil, parecia que ele queria se render, sabe assim? Assim, era como se eu estivesse sentindo mesmo a morte muito de perto, muito de perto. E aí foi nesse momento eu fechei o olho, eu lembro muito forte que a imagem do Benjamin veio na minha cabeça. E eu lembro que eu falei assim, comigo mesma, eu vou lutar, porque eu tenho um filho para criar. E eu não vou me render. O meu corpo estava muito cansado, eu não conseguia respirar. Eu precisava descansar. E foi nesse momento que Jesus falou comigo, tem vida, você tem vida, não é agora. Assim, aqui não, sabe? Eu não vou me render. A vontade era de render, porque eu precisava descansar, eu precisava. Mas a imagem do Benjamin foi aquilo que me deu força. E eu tenho certeza que foi isso que me revigorou. Então, eles me entubaram de volta. Foi esse dia, então, que ela foi entubada pela segunda vez. Mas a intubação não era o suficiente por causa da embolia. E eles decidiram, então, ligar ela a ECMO pela segunda vez também. Então, a sensação é que nós voltamos à estaca zero. E novamente não sabemos quanto tempo, não sabemos quanto tempo ela vai ficar entubada, se desentubar vai ser tão fácil quanto foi da primeira vez, se a ECMO será um sucesso como foi da primeira vez, se os remédios vão fazer efeito. A sensação era de estaca zero de novo, começando tudo de novo, como se aquela primeira semana de alegria e de esperança simplesmente não tivesse existido. E aí a sensação foi de muita frustração, não só minha, mas de toda a equipe, né, que estava fazendo assistência a ela. A gente via isso estampado nos olhos, assim, das técnicas de enfermagem, né, das enfermeiras, das fisioterapeutas, dos médicos, da família. Era como se a gente tivesse voltado à estaca zero, ao pesadelo, assim, né? A gente teve uma recuperação maravilhosa, assim, né? E de repente uma complicação que volta tudo à estaca zero, assim. E aí, na segunda intubação, 48 horas depois ela foi extubada, eu não estava, e no dia programaram a retirada da ECMO numa terça, se eu não me engano, acho que foi numa terça. Eu fui para lá para acompanhar ela e poder ficar mais uma vez de mão dada com ela. O controle entre ter uma trombose, raliar demais o sangue, né, não existe. A medicina, ela não é matemática, não tem uma conta única para todas as pessoas, como que você vai responder, né? Então, ali era uma situação muito difícil. E tinha uma euforia, né, dos amigos, de alguns familiares, porque ela estava muito bem clinicamente, mas a gente ainda dependia da ECMO e não conseguia tirar essa ECMO.
A melhora foi absurda, foi rápida, crescente, porque ela é jovem, porque Deus quis também, Deus interviu, né? E quis que ela vivesse e ouviu as orações de todo mundo, né? Tenho certeza que houve um mover, né, espiritual. A gente viu isso. Então, Deus não ficou alheio a nada disso, né? Deus ouviu. Então, assim, esse caminho foi de muita euforia, de muita alegria. Mas logo depois veio a terceira preocupação, a terceira luta. Quando viram que ela estava com uma coagulopatia, né? Quando viram que a plaqueta dela tinha caído muito, que o risco dela sangrar era absurdo, assim, né? Se retirasse a ECMO, porque você tem um furo mesmo na sua veia e que poderia sangrar, e era muito perigoso. Foi quando definiram, doutora Ana e doutora Marina, por adiar a retirada da ECMO e tentar corrigir todos esses distúrbios de coagulação para tentar retirar no dia seguinte. A ECMO, ela não trata a doença, né? Mas ela permite que o pulmão descanse e consiga se recuperar da doença enquanto a máquina faz a oxigenação do sangue. E por 2 vezes, se não fosse a ECMO, ela tinha morrido. Então, por 2 vezes, ela salvou a vida dela. Mas agora ela começava a ter algumas complicações daquela máquina. A madrugada antes deles tirarem a ECMO, eles tiravam o meu sangue de 1 em 1 hora. Eles ficavam tirando meu sangue e o enfermeiro ficava assim, com o tubinho. E eu lembro que ele só falava assim, não tá coagulando, não tá coagulando. E eu lembro que a minha mãe estava comigo esse tempo todo, ela vendo, né, assim, que o meu sangue não estava coagulando. Foi um desespero grande, né, assim, porque ele precisava de coagular para a gente retirar a ECMO. Eles colocaram a ECMO, né, na quarta-feira, deu sexta-feira, eles falaram, olha, segunda-feira a gente tira a ECMO. Deu segunda-feira, eles falaram, olha, não tá bom para tirar a ECMO ainda. O sangue dela não tá bom o suficiente. Deu terça-feira, então vamos tirar terça. Terça-feira, mesma coisa, não vamos tirar, porque o sangue dela não tá bom. Isso vai gerando ansiedade. Eles falam, mas aí não é segunda, aí não é terça, e talvez não seja amanhã. O que precisa? Então, a nova dificuldade, a nova questão. O Dr. Zé Carlos sentou comigo, com a doutora Ana, a obstetra da Vitória, e ele falou com todas as letras possíveis, mais claro impossível, desenhou e falou assim, olha, a expectativa é morte. O esperado seria que ela morresse. O extraordinário vai ser se ela sair daqui. Então, e eu falei com ele assim, mas eu acredito no extraordinário. Ele falou assim, eu também, por isso que eu tô aqui todos os dias. Nesse momento a gente tem que se apegar a Deus, a contar com a sorte, né, com o tratamento, e aí foi mais né, porque assim, apesar de saber que essa poderia ser a expectativa, como família, é como se o tempo todo a gente quisesse trazer pro melhor, né, trazer pro melhor e não pensar no pior, não pensar no pior. A gente sabe que esse problema de coagulação, a gente consegue segurar até um certo ponto, né, dando os fatores que estão faltando, né, tentando ajudar o sangue ali a coagular, fazendo transfusões, né, de determinados fatores, mas a gente sabe que tem um ponto que o organismo consome tanto esses fatores para tentar coagular o sangue que não tem volta, assim. E mais uma vez eu pensei realmente que poderia chegar num ponto que a gente ia perder ela. E aí, sim, a Vitória, de uma forma milagrosa também, passou por isso e respondeu a todos os tratamentos, a todas as transfusões, e no dia seguinte ela estava com uma plaqueta, sei lá, acho que era de 56 mil. Na quarta-feira, então, eles chegaram lá e falaram, olha, acho que a gente chegou e tiraram, então, a ECMO, e nessa vez com sucesso. Porque na madrugada anterior, conseguiu coagular meu sangue, né, amor? Eu lembro que minha mãe falou assim, conseguiu. Assim, teve um tubinho que deu certo. Eles tiraram... Foi tipo 1h30 da manhã, se eu não me engano, que teve um tubinho que meu sangue conseguiu. Então aquele foi mais um milagre. E dessa vez tava diferente, sabe, assim,
tava muito diferente. Eu tava com o coração muito, muito em paz. Foi tão tranquilo, era como assim se Deus estivesse inundando mesmo aquele quarto, assim. Eu senti muita paz, muita tranquilidade. E eu sabia que ia dar certo. E foi. Assim, tirou, né, amor? E aí eu tava livre. E nunca mais voltei. E ali naquele momento, a minha sensação era de que realmente ela não estava mais correndo um perigo assim, iminente de vida, mas que a gente tinha ainda um longo caminho pela frente. E depois foi tudo bem, a recuperação seguiu indo maravilhosamente bem, pela fisioterapia, alimentação, os exames todos indo bem. E chegou então sábado, que foi então o segundo melhor dia, né? O melhor dia evidentemente foi a alta, mas até então 20 e poucos dias de sol, UTI, tristeza, e melhor e pior, e não sabe. Vamos trazer o Benjamin aqui? Gente, eu não acreditava. Me colocaram na cadeira de rodas e eu fui encontrar com o Benjamin pela primeira vez depois de tanto tempo. Ai, foi o momento mais feliz da minha vida. Nossa, segurei no meu braço. Eu não sabia se podia tirar a máscara, mas a doutora Ana, minha médica, tirou e falou assim, dá um beijo no seu filho. Ai, eu pude beijar ele depois de tanto tempo. Ai, gente, eu só queria agarrar ele, eu só queria congelar aquele momento. Foi lindo, foi maravilhoso, assim, aquele dia me encheu de esperança, sabe, aquele dia eu entendi que tava acabando, que eu tava indo pra casa, e não deu outra, né, amor? A partir daquele dia foi só notícia boa mesmo. O primeiro reencontro com o Benjamin foi um dia maravilhoso. No dia seguinte, ela saiu da UTI para ir pro quarto. Nossa. No domingo. Se me perguntar, a medicina explica uma recuperação dessa? Explica, mas é difícil da gente explicar, né, assim, só com a medicina. Eu acho que quando a gente fala que é um milagre, né, é porque é um caso que foge a todas as expectativas, né? A gente fala que médico, a gente tem muita lógica na cabeça, né? E muitas vezes a gente é muito ciência, e muitas vezes a gente deixa a fé um pouco, não é que deixa de lado, mas que a gente pensa muito técnico, assim, muito científico, né? E eu acho que cada dia ali com a Vitória, ela fortaleceu a fé de todos nós, assim, porque em muito momento a gente não tinha mais nada para fazer. A expectativa era, e aí, né? Já saí do CTI, foi uma festa, uma vitória. E agora, quando que eu vou para casa? Então eu ficava sempre me perguntando, e os médicos, eles são muito profissionais, né? Eles nunca trabalham com datas, né? Para não gerar aquela expectativa falsa na pessoa, caso alguma coisa dê errado. Mas a minha expectativa era que eu ia para casa assim, na quarta, na quinta, né? Mas quando chegou terça-feira, de manhã, e chega o Dr. Frederico, meu médico. Aí ele olha pra mim e fala assim, e aí, moça, bora pra casa? Eu abracei ele, falei, bora pra casa. Bora viver. Ai, foi só alegria, foi só alegria, foi só alegria. Vai pra casa. Ai, Vivi. Pra casa. Bora pra casa. Me colocaram naquela cadeira de roda, a minha vontade era sair de lá andando. Aí me colocaram naquela cadeira de rodas e eu vi todas as minhas amigas lá, minha família, foi bem, o Benjamin. Bora pra casa, gente! Foi pra casa! Não acredito!
Obrigada, amor. Entrei no carro e a vida já era outra. A gente se curva diante dessa grandeza de Deus. E eu vi o milagre. Eu vi ele na minha frente. Inacreditável. Melhor coisa do mundo, tá viva. Viver é bom demais, gente. Meu amor, viver é bom demais. Even in the death of my brother. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Broke my chains. You saved my life. You set me free. You gave me victory. Oh, I can't